E hoje nós vamos olhar a palavra de Deus e vamos olhar para o escrito bíblico e ver como Deus é poderoso. Como Deus que estamos adorando nesta noite é o Deus único, capaz de transformar qualquer tragédia em um grande triunfo. Há coisas que nós não gostamos de falar ou coisas que nós não gostamos de lembrar, passados que foram para nós e nos trazem memória tragédias que passamos. Alguns de nós olhamos a carteira de trabalho e lembramos da tragédia que, quem sabe, é a vida profissional que estamos vivendo. Símbolos de tragédia. Olhamos para o diagnóstico médico e isso é um símbolo de uma tragédia que um dia vivemos. Olhamos, quem sabe, para uma parte do corpo e encontramos uma cicatriz que é um símbolo de uma tragédia que vivemos. Mas eu quero convidar você hoje a olhar para a palavra de Deus, especialmente um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, a saber, João. Aquele garoto jovem, o qual ele mesmo escreve dizendo o quanto ele e Jesus eram amigos. Ele diz assim, olha, João, o apóstolo, o qual Jesus amava. E vamos olhar para João e ver que também João passou por uma grande tragédia. Mas o Deus, o qual um dia o chamou para ser o seu apóstolo, transformou aquela tragédia em um grande triunfo. Então abra comigo a sua Bíblia, vamos até o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. João 19, eu quero ler especialmente 2 versículos. João 19, versículo 40, a princípio. O relato de João 19, entre o versículo 38 e o versículo 42, é a narrativa de João, segundo João, porque estava presente e presenciou o sepultamento de Jesus. O momento em que Jesus é retirado da cruz. O momento em que José de Arimateia, somado a Nicodemos, recolhem o corpo de Jesus e o sepultam. E eu quero que você veja comigo um olhar que João tem, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. No versículo 40 diz assim, de João 19. Tomando o corpo de Jesus, os dois, no caso aqui, José de Arimateia e Nicodemos, os dois, o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Tomando o corpo de Jesus, versículo 40 mais uma vez, esses dois homens envolveram o corpo em uma faixa de linho e o sepultaram. Vamos orar? Deus, nós confiamos em Ti, queremos que a Tua palavra, ela é eficaz em toda ela. Deus, ela pode hoje nos ensinar, nos edificar, nos transformar. Deus, nos encorajar, nos alegrar. Deus, e nós queremos colocar diante de Ti os nossos olhos, os nossos ouvidos. Deus, a nossa mente diante de Ti, para que a Tua palavra hoje, mais uma vez, venha com eficácia neste lugar em nosso coração. Pai, muito obrigado pelo encontro desta noite. Nós Te agradecemos e cremos que o Senhor há de fazer maravilhas em nosso meio através da Tua santa e poderosa palavra. Assim oramos no nome poderoso de Jesus e todos digam amém. Antes de sentar, vire para o seu irmão e diga assim, olha, creia que Deus pode transformar qualquer tragédia em um grande triunfo. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. João está narrando, no capítulo 19, aquilo que presenciou. O que ele presenciou? Morte. O que ele presenciou? Sepultamento. É isso que ele está narrando nos versículos finais do capítulo 19. Ele faz a narrativa, contando a história de quando o seu amigo, o seu grande amigo, foi a sepultamento e morreu. E a observação que eu tenho nessa noite em relação à história de João contada aqui, é a observação, pelo menos 2 coisas que ele vai dizer aqui. Então vamos olhar agora com mais cuidado o versículo 38 em diante do capítulo 19 de João. João 19, 38 diz assim, depois disso, depois do quê? Da morte, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Então José de Arimateia era um seguidor de Jesus, mas um seguidor que seguia-o à distância. Com a permissão de Pilatos, veio
e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem? Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Ou seja, José de Arimateia e Nicodemos são 2 discípulos de Jesus, mas são 2 discípulos que não andavam com Jesus por perto. Nicodemos, por ser um homem importante em sua época, se você ler o texto mais atrás, alguns capítulos, João conta a história que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, para não ser visto indo procurar Jesus. De igual forma, José de Arimateia seguia Jesus de longe, com medo dos judeus. Então está José de Arimateia e Nicodemos diante de Pilatos, pedindo o corpo de Jesus para o sepultamento. E olha o que continua o versículo dizendo. Versículo 40. Versículo 39 ainda. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os 2 o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. João está narrando uma história que, pelo que se entende, ele presenciou ali por perto, aos arredores do sepultamento de Jesus. João narra uma história que diz o dia de uma grande tragédia. Que tragédia? O dia em que o seu líder, em que o seu mestre, em que o seu amigo morreu e foi sepultado. Sabemos que João, quando escreveu esse texto, já escreve depois da revelação do dia do triunfo de Jesus, a saber, domingo. Para João, a tragédia veio quando? Sexta-feira. Jesus é morto e sepultado. Mas João, quando escreve esse texto, já é alguns anos depois do domingo do triunfo, porque nós sabemos que Jesus foi sepultado na sexta-feira e nós cremos que ele está vivo porque ressuscitou no domingo, e quem crê, diga amém, por favor. João, quando escreve esse texto, João está escrevendo já depois do impacto do triunfo que veio sobre a sua vida. João escreve alguns anos depois da ressurreição de Cristo. Ele vai narrar mais à frente o triunfo que ele conhece ou se faz conhecido através da ressurreição de Jesus. Então João narra aqui a tragédia e o triunfo, provando que Jesus pode transformar a tragédia em triunfo. Mas no final do versículo 19, João está narrando um momento de tragédia que ele viveu. E a observação que ele faz para nós aqui, para nos chamar a atenção, é o relato que ele faz sobre o que ele chama de as faixas de linho que envolveram o corpo de Jesus. Vamos chamar hoje essas faixas de linho como aquela roupa do sepultamento. Geralmente, quando as pessoas morrem e são enterradas, colocam no corpo daquele que vai ser sepultado o quê? Um bom terno, uma gravata. Eu não sei ainda, viu, esposa, se no dia que eu morrer, preferirei um terno ou uma gravata, ou uma roupa mais esportiva, quem sabe. Mas uma coisa é verdade, nós não gostamos de falar de morte e muito menos de vestimentas de morte. Alguém que está aqui hoje já parou para pensar que tipo de roupa vai usar no seu velório? Você já escolheu o tipo de tecido que vão vestir o seu corpo para morrer? Você conhece uma loja especializada no shopping com vitrine que vendam roupas para pessoas que estão mortas? Porque não nos é algo comum, nós não gostamos de falar sobre isso. E se tivéssemos uma loja que vendesse roupa para mortos e sepultados, talvez um bom slogan seria roupas bonitas de morrer, né? Quem sabe? Mas nós não gostamos de falar de morte, nem tampouco de vestimentas de morte, ou símbolos de morte. O que te lembra um caixão? Morte. O que te lembra uma coroa, daquelas que colocam em cima do caixão? Morte. Não que o terno e gravata me lembre morte, mas nós não gostamos de falar sobre aquilo que simbolizam a morte ou tragédias.
Se nós um dia não passamos ou recebemos ou experimentamos uma tragédia na vida, eu quero crer que também ou já recebemos ou já vivenciamos alguma tragédia, ou mais ainda, já conhecemos símbolos de tragédia na nossa vida, na nossa história. Quem sabe ontem, semana passada, ano passado. Eu tenho em meu corpo uma ou duas cicatrizes que quando eu vejo, mesmo não sentindo dores físicas e nem sentindo dor na alma, mas pelo menos eu me lembro de uma tragédia. Eu tenho uma no pé de quando eu era bem criança e me cortei em uma garrafa de vidro no terraço da casa que nós morávamos, aqui no Pita. Eu tinha uns 6, 7 anos. Tenho cicatrizes nas mãos de linha com cerol, que hoje é proibido, mas na minha época não era. Eu tenho cicatrizes no braço de alguns cortes que dei. Há coisas que nós hoje podemos olhar para a nossa vida hoje, ou para ontem, ou para o passado, e para nós são símbolos de tragédia, e nós não queremos lembrar. Como a introdução que eu fiz, você pode hoje olhar para a sua carteira de trabalho, e ela significa para você e para você hoje, quem sabe, é um símbolo de uma tragédia. Qual? Eu estou desempregado. Você pode hoje olhar para a sua aliança de casamento, como a minha, você que é casado, e ela ser para você um símbolo de uma tragédia, que hoje está o seu casamento, ou algo que você viveu no seu casamento, ou separações. Você pode olhar hoje para um diagnóstico médico, ele ainda fazer você sofrer e você olhar uma tragédia. É nesse contexto que está João aqui. Não depois que escreve, porque já havia passado pelo triunfo. Mas ele está vendo o seu melhor amigo sepultado. Observe que uma semana antes, no domingo anterior, à sexta-feira da morte de Jesus, João é aquele que entra com Jesus em Jerusalém, e as pessoas colocam palmas no caminho para que Jesus entre na cidade, as pessoas elevam as suas vozes dizendo, Hosana nas alturas. Mas como isso muda muito rápido, já alguns dias depois desse domingo, na sexta-feira, Jesus está lá sendo crucificado. E João, como cada um de nós, ele ainda tem a esperança de que aquilo não está acontecendo. Que aquela tragédia não é real. Porque muitas vezes são assim as tragédias. Pastor, eu nunca imaginei que um dia esta tragédia fosse acontecer. E quando ela deu as suas caras na esquina, e quando eu de alguma forma observei que poderia ser esta tragédia chegando, eu disse, ela não vai chegar porque não tem lógica ela chegar. Não tem histórico para que ela chegue, mas ela chegou. Eu creio que enquanto Jesus estava na cruz do Calvário, João estava ali perto, ao lado, segundo a Bíblia, da família de Jesus. Ainda como quem diz, não, isso não está acontecendo. Isso não é verdade. Não, isso não vai terminar em morte. Olha, uma hora alguém vai soltar Jesus. Uma hora ele vai sair dali. Mas o que acontece é que Jesus morre. Mas quem sabe João ainda tem uma esperança. Só que a esperança dele termina quando o corpo de Cristo é retirado da cruz. Ele faz esta observação. Como hoje, o caminhão da funerária, quando chega, todos já sabem, aquele que estava enfermo, estava em parada cardíaca, morreu. Quando a funerária recebe o telefonema para a encomenda de um caixão, todos sabem, não há mais jeito. Realmente, a tragédia aconteceu, aquela pessoa morreu. Quando somos chamados na sala do nosso patrão do trabalho, e ele verbaliza, e assina um documento dizendo assim, você está demitido. A expectativa que nós tínhamos, pelos burburinhos do corredor, de um dia não sermos demitidos, agora ali está concretizado. Eu vou ser mandado embora. João passa por isso. E o símbolo para ele, o símbolo que ele usa aqui, para evidenciar que a tragédia tinha se concluído, são essas faixas de linho. É como o terno e a gravata que nós colocamos na pessoa quando morre. João diz, olha, José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus, ou seja, está morto. E Nicodemos traz consigo 34 quilos de essências, de mirra e de aloés, para embalsamar o corpo. E tendo o seu corpo embalsamado, Jesus, ele é revestido com talas e faixas de linho, o corpo embalado.
ele faz a observação: embalaram o corpo de Jesus, como quem diz, a tragédia chegou ao final. João era aquele que, há uns 3 anos atrás, havia deixado o trabalho, logicamente profissão, quem sabe relacionamentos e amigos, para seguir Jesus. Tudo estava na confiança em Jesus. Para alguns, Jesus era um grande milagreiro. Para outros, Jesus era um grande rabi, um grande mestre e muito sábio. Para João, Jesus era tudo isso junto e mais. Ele era um amigo. E Jesus morre na sexta-feira e é sepultado. E o texto que nós lemos aqui faz esta observação que João, ele evidencia de uma tragédia vivida através da vestimenta do corpo de Jesus, agora morto. Envolveram o seu corpo, embalsamaram e passaram faixas de linho. Agora vamos ao versículo 20. Capítulo 20, versículo 1, perdão. Capítulo 20, versículo 1 de João, que diz: no primeiro dia da semana, que no calendário judaico e também ainda hoje para nós é domingo, então sexta-feira, Jesus morre. E aqui, versículo 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quem? João. E disse: olha, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. A percepção que Maria tem é essa. O alarde que ela faz é esse: olha, tiraram, como quem diz, levaram, sumiram com o corpo de Jesus. Versículo 3. Pedro e outro discípulo, aqui João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, João, foi mais rápido, né? Claro que mais jovem do que Pedro. Ele foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, João chegou ao sepulcro primeiro. Versículo 5. E ele se curvou e olhou para dentro e viu o quê? Viu as faixas de linho ali. Mas o quê? Mas não entrou. João corre com Pedro, só que João é mais veloz, ele é mais jovem. Dada a notícia de Maria, olha, levaram o corpo do Senhor, não sabemos onde foi colocado. Maria está alarmando como quem diz: olha, alguém tirou de lá. Levaram. João com Pedro correm, João chega primeiro. O que ele faz é, como quem? A pedra removida, a cova aberta, ele bota os seus dedos para dentro da cova, ele bota o rosto para ver, diz que ele não entrou. E quando ele bota o seu rosto lá dentro, adivinha o que ele vê? As faixas de linho. O símbolo da sua tragédia. Ele vê ali a roupa que revestiu o corpo do Cristo morto, o qual, 2 dias antes, ao acontecer o fato de revestirem o corpo de Jesus morto com as faixas de linho, para ele, foi o cadeado do caixão. Está consumado, ele está morto. Foi embalado, foi levado. Do texto que ele chegou, botou o rosto dentro, viu as faixas de linho e não entrou. Porque ele estava diante de um símbolo que o lembrava o dia da sua grande tragédia. Mas continua o texto que Pedro não. Pedro chegou depois, mas não queria saber, ele queria entrar. Pedro chegou um pouco depois, versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu também as faixas de linho. Aquilo que João não viu, Pedro viu. Olha o que ele diz: bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, versículo 8, o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E viu o quê? Viu o quê? O mesmo quadro que Pedro. Ele viu faixas de linho de um lado, ele viu o manto que vestiu Jesus e a alface de Jesus em um outro lado, e diz que
ao ver aquilo que Pedro viu, ao ver ali as faixas de linho separadas do manto de Jesus, a observação que ele escreve, se ele escreve porque também viu, é que o manto estava simplesmente dobrado, arrumado e colocado ao canto. E quando ele vê o manto dobrado, colocado ao canto e as faixas de linha de um canto, olha o que diz o versículo 9. Final do versículo 8. Ele entrou, ele viu e creu. No que ele creu? Vamos pensar o que João pensou quando ele de fato entrou e encontrou as faixas de linho de um canto e o manto dobrado um pouco ao lado. Ele pode ter pensado, bom, se foram os meus amigos judeus, os outros discípulos de Jesus, que levaram o seu corpo, por algum motivo, não teria lógica alguma levar o seu corpo nu. Ou terem o trabalho de desatá-lo, todo ele, e deixar aqui. Bom, se por outro lado fossem os inimigos de Jesus, Pilatos tendo enviado soldados para roubar o corpo de Jesus, o que se crê até os dias de hoje, algumas pessoas, para tentar provar que Cristo não ressuscitou. Pensaria João, se os inimigos, se os soldados, se Pilatos, se Roma tivesse mandado os soldados durante a madrugada removerem a pedra, pegar o corpo de Jesus e levarem para que ele não ressuscite, dificilmente também teriam levado o corpo de Jesus nu. Ou teriam o trabalho de, sendo embalsamado, desatarem todo o corpo e deixarem. Então, nem os amigos, nem os inimigos levariam o corpo nu. E quando ele olha, não estão apenas as talas e o manto e as faixas, mas o manto está dobrado, arrumado ao lado. Quando ele viu aquilo, o final do versículo 8 diz que ele creu. Creu, quem sabe, depois de pensar um pouco. Não tem lógica alguma. Os inimigos terem levado Jesus e essa tala está aqui arrumada. Não levariam o nu e nem se preocupariam em arrumar essas coisas. Se fossem os judeus amigos, também não o fariam. Só uma coisa pode ter acontecido. O meu amigo ressuscitou. E quando era aquela faixa, observe que aquilo que era um símbolo de tragédia para João, as faixas de linho, agora quando ele vê as faixas de linho separadas do manto dobrado e olha, e o corpo do seu amigo não está mais ali, agora aquelas faixas de linho que outrora foram para ele um símbolo de tragédia, agora são um símbolo de triunfo. Porque as faixas de linho ali estão dizendo agora que Jesus, o seu amigo, está vivo. Portanto, irmãos, eu posso dizer com muita fé que o Deus o qual nós estamos pregando aqui nesta noite pode fazer de qualquer símbolo de tragédia na sua vida ser transformado em um símbolo de um grande triunfo. Deus pode fazer isso. Mas como isso pode ser feito, pastor? Como isso pode se tornar realidade? Como um símbolo de tragédia, quem sabe hoje eu vivo, pode se transformar em um símbolo de triunfo? Eu diria, faça o que João fez. O que ele fez? Toda a diferença está no sábado. Jesus morre na sexta. Ele vive, é o que nós cremos, domingo. A diferença está naquilo que aconteceu sábado. Mas o que aconteceu sábado? O que João fez no sábado? O que acontece é que nenhum evangelho relata o que aconteceu sábado. Todos os 4 evangelhos você vai ler e fala sobre sepultamento de sexta, ressurreição de domingo. Ninguém fala sobre o sábado. Mas a diferença está no sábado. Porque entre a sexta e o domingo vem o sábado. Entre a sexta-feira de tragédia e o domingo do triunfo, está o sábado no meio, que faz a diferença. O que aconteceu no sábado? A Bíblia não diz. Mas eu quero voltar os seus olhos quando, versículo 1 do capítulo 20, que nós já lemos,
que diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a que Jesus amava, e disse: tiraram o nosso Senhor do lugar aonde estava. Domingo pela manhã, ela encontrou o sepulcro removido, correu e foi procurar Pedro e João. E adivinha, ela os encontrou. Por quê? Porque de sexta até o domingo, João ainda estava ali. João, quem sabe, tinha muitos motivos para dizer: larguei meu emprego, deixei meus amigos, a tragédia se tornou realidade, vou pegar as minhas coisas e vou me embora. A diferença que a Bíblia não narra, mas podemos observar aqui, do sábado de João, é que mesmo o seu amigo tendo morrido, mesmo a tragédia tendo acontecido, ele permaneceu no lugar aonde estava. Ele não fugiu, ele não foi embora, porque ele amava o seu amigo. Poderíamos dizer, pelo pedido de Jesus na cruz, dizendo para a sua mãe Maria: Maria, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe, cuide dela. Poderíamos dizer que João estava ali, entre sexta e domingo, cuidando da mãe de Jesus, ou fazendo companhia a ela. Mas o importante para nós é que, por amar Jesus, ele não foi embora, não deixou. Porque quando nós amamos alguém, mesmo que essa pessoa nos deixe ou morra, nós ainda o consideramos e ainda o amamos e, portanto, ainda agimos de expressões de amor por aquele. Se nós trouxermos à memória carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos, pois, ou sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A diferença do sábado de João está em amar o Cristo, o qual ele seguia, mesmo diante de uma tragédia. Ele continuou amando Jesus, portanto, continuou como discípulo de Jesus. Ele não foi até Pedro e disse: Pedro, você é o chefe? Quem é o chefe dos apóstolos aí? Por favor, dê baixa no meu ministério. Jesus morreu, agora eu vou voltar para as minhas coisas. Não. Ele continua no mesmo lugar, mesmo depois da tragédia. Por quê, irmãos? Sábado está no meio entre sexta e domingo. A diferença, ou esse meio entre a tragédia e o triunfo, entre a sexta da tragédia e o domingo do triunfo, está no sábado. Portanto, se você está vivendo dias pós alguma tragédia, eu diria que você está vivendo o sábado, aguardando que o domingo do triunfo chegue. A diferença é o que nós fazemos neste sábado que estamos vivendo. E o sábado não tem que ser sábado no calendário. E o sábado não tem que durar um dia. Às vezes o sábado duram 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos. São os sábados que vivemos. Os sábados entre a tragédia e o triunfo. Portanto, irmãos, a diferença está na posição que nós tomamos nos nossos sábados. Se nós pegássemos o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: olha, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E quem ama Jesus continua crendo, mesmo em dias de tragédia. Quem ama a Cristo continua confiando que está vivendo um sábado, mas o domingo está chegando. A tragédia já ficou para trás. O sábado está aqui. E como a Bíblia, sábados são dias que não são interessantes os relatos. Observe que, assim como a Bíblia não relata o sábado, os nossos sábados, as pessoas não querem muito saber dos sábados.
Porque o que fica evidente é a tragédia e o triunfo. Mas o sábado faz toda a diferença para que a tragédia se torne um grande triunfo. Porque olha o que diz o texto do capítulo 20, que nós estamos lendo, versículo 9 agora. João 29, 20, versículo 9. Depois que ele nasce, faz a narrativa de que ele entrou, e ali o símbolo da sua tragédia, que eram as faixas de linho, agora para eles é um símbolo de um grande triunfo. Olha o versículo 9. Ele bola aqui em parênteses dizendo: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era o que? Diga comigo, necessário. Eles ainda não haviam compreendido que era necessário que a tragédia acontecesse. João, quando escreve isso, ele já escreve diante da revelação de que Cristo já está vivo. Ele escreve diante da revelação que Jesus já ressuscitou. Ele escreve isso anos após o domingo do triunfo. Mas ele faz questão de deixar bem claro. Eu fico imaginando, irmão, João escrevendo isso. Narra e diz: quem sabe o desejo de João seria escrever mais ou menos assim: eu não imaginava que era necessário que a tragédia acontecesse para que o triunfo chegasse. Mas como a Bíblia não pode apenas ser escrita pela mão humana, mas deve ser inspirada por Deus, João, inspirado por Deus, ele diz sobre ele mesmo o que nós não sabíamos: é que para que se cumprisse a Escritura, era necessário que Jesus morresse. O que nós não sabíamos, o que nós não compreendíamos, era que era necessário a tragédia acontecer na sexta, para que o triunfo viesse domingo. Então eu diria que algumas vezes os domingos de triunfo na nossa vida estão ligados às sextas-feiras de tragédias. Então eu poderia dizer nesta noite que as sextas-feiras de tragédia, elas estão de alguma forma ligadas aos domingos de triunfo na nossa vida. E que às vezes nós não sabemos, mas a tragédia que estamos vivendo, que estamos experimentando, e o símbolo de tragédia que temos hoje em nossa vida, que nos faz sofrer, chorar, que nos faz pensar, meditar, tentar fazer aquilo que João não fez no sábado que estamos vivendo, ir embora, não orar mais, não buscar mais, não crer mais. Os sábados nos fazem pensar assim. E nós muitas vezes não sabemos que as sextas-feiras de tragédias, os domingos de triunfo dependem delas. Portanto, é necessário sim que algumas tragédias passem por nós. Se eu perguntasse para João, quando Paulo diz todas as coisas, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Eu perguntasse: João, todas as coisas envolvem sepultamento? Eu diria sim. João, todas as coisas envolvem enfermidade? Eu diria sim. João, todas as coisas envolvem separações? Eu diria sim. Mas algumas vezes tudo isso nos será necessário para que o domingo do triunfo chegue. Mas a diferença é o que você faz no sábado. O quanto você crê, o quanto você confia, o quanto você espera, o quanto você caminha. João estava esperando, caminhando, vivendo um dia de cada vez. Só foi um sábado, mas nós, muitas vezes, nosso sábado dura um ano. Duram 5 meses, 6 meses. E antes de nós orarmos, eu gostaria de convidar você a colocar hoje a sua tragédia no texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Que Deus, está diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você hoje colocasse a sua situação na frase, o que seria todas as coisas? Alguém diria: Deus age no diagnóstico médico
em prol daqueles que o amam. Deus age no meu casamento em prol daqueles que o amam. A dificuldade financeira que eu vivo coopera para o meu bem. O desemprego que hoje eu vivo coopera para o meu bem. Saiba, meu irmão, que não há tragédia, o símbolo de tragédia que Deus não pode transformar em triunfo. Eu não sei há quanto tempo você está, mas uma coisa é o símbolo de tragédia. Deus, o qual teve João como amigo, e nos temos como seu amigo, é o que eu quero crer. Ele não pode transformar em um símbolo de triunfo. Para João, aquilo que um dia a faixa de linho foi um sédia, domingo, quando ele olhou a faixa, aquilo para ele foi um símbolo de triunfo. Jesus está vivo. Eu creio. Deus pode fazer o seu sábado passar. E quando você olhar para os símbolos da sua tragédia, você verá pela fé e Deus o permitirá viver aquilo como um símbolo de triunfo. Porque um dia você olhou para a sua carteira de trabalho dizendo: isso aqui é o símbolo da minha tragédia. Deus pode transformar a sua tragédia, o seu símbolo, em símbolo de triunfo. Você olhar, este agora é o símbolo de triunfo. Meu domingo do triunfo chegou. Você pode olhar um diagnóstico médico e olhar, este aqui é o símbolo da minha tragédia. Mas Deus pode fazer passar o sábado, chegar o domingo e você olhar o diagnóstico, testemunhar e dizer: este é o símbolo do meu triunfo, do meu milagre. Deus pode transformar símbolos de tragédia em símbolos de triunfo. Se Deus pôde fazer isso com João, que era gente como a gente, que era um homem mortal como nós somos, eu creio, você deve crer nesta noite, que Deus pode também fazer isso na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Não importa qual é o seu sábado que você está vivendo esta noite, meu irmão. Se você crê que o Deus que teve, Jesus que teve João como seu amigo, e se você crê no Espírito de Deus, crê que não importa o tempo que já se estende o seu sábado, Deus pode trazer o domingo triunfo para a sua vida. Vira o sermão para ele, às vezes, a sua tragédia será necessária para o dia do triunfo. Se você hoje quer orar, dizendo: pastor, eu estou vivendo sábados, mas creio que Deus pode trazer domingo do triunfo. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Enquanto cantamos em nome de Jesus, vem, vamos orar. Não importa o tempo que já se cumpre o seu sábado, Deus é o Deus que reverte qualquer símbolo de tragédia em símbolo de vitória, em símbolo de triunfo. Creia em nome de Jesus. Será que eu vou perecer? Sinto venha louvando e cantando. Na pele o frio desse vento. Chego Aleluia. a crer que não estás me vendo. Creio, Senhor. Vejo Pela fé já vejo, Deus, que estás logo ali. Oh, sim, meu Pai. Na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, Eu declare. sei que não estou Você só. não está só nesse sábado que você está vivendo. Já posso crer que Creia. amanhã vai ser Amanhã, melhor. depois de sábado é domingo, ele Só vai chegar em porque sua vida. estás comigo, Então declare e diga: eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Eu sei, Só porque estás comigo eu posso clamar. Tenho fé, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Diga: mestre, Mestre, vem me ajudar. nesta noite, Senhor, aqui na frente pode estar, Senhor, reunido muitos símbolos de tragédia.
Deus, pode ser uma carteira de trabalho, um diagnóstico, uma aliança do dedo. Deus, pode ser, ó Deus, uma carta da justiça, pode ser uma carta de cobrança. Deus, eu não sei qual é a tragédia, eu não sei qual é o símbolo, Senhor, que aguça, que traz à memória a tragédia que os meus irmãos viveram. Eu não sei como está sendo o sábado deles, ó Deus. Não sei quantas lágrimas eles têm derramado. Não sei, Senhor, o quanto eles têm sofrido em seu coração e em sua alma. Mas estamos nessa noite, Deus, crendo que assim como João, estamos aqui porque escolhemos, mesmo em dias de sábado, estar na tua casa, cantando, Jesus, louvando ao Senhor, orando, clamando. Assim como João, nós não fomos embora. Assim como João, nós não deixamos de crer. Assim como João, nós não arrumamos as nossas malas e deixamos Jesus. Mas estamos aqui nesta noite para dizer: Deus, o sábado está aqui, mas Deus, eu sei que o domingo de triunfo está chegando. Por isso, Pai, se eu não conheço aquilo que o Senhor tem para mim através desta tragédia, eu não entendo. João não entendeu. João não concordou que o seu amigo se entregou à morte e o deixou. Nós nem sempre vamos entender o que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós nem sempre vamos concordar do jeito que o Senhor quer fazer. Mas hoje, nesse sábado, nós escolhemos caminhar e crer. Crer que todo símbolo de tragédia hoje o Senhor vai transformar em um símbolo de grande triunfo. Oh Deus, aquilo que hoje para nós é uma imagem de uma grande desgraça, nós testemunharemos. E aqueles que não quiseram saber do nosso sábado e só souberam um dia da sexta-feira da tragédia, ah Deus, eles vão um dia tomar ciência do domingo do triunfo, porque será notório o testemunho que daremos por aquilo que o Senhor transformou de uma tragédia em um grande triunfo. Pai, dá-nos fé para crer esta noite. Consola os corações, conforta. Deus, que meus irmãos, mesmo não entendendo, mesmo não concordando do jeito que o Senhor está fazendo, ou quem sabe não aceitando, mas que hoje digam: Deus, no sábado que eu vivo, eu ainda estou aqui, diante do Senhor, aguardando o dia que alguém, como Maria, virá correndo a meu encontro, me convidar e me chamar, dizendo: o domingo do triunfo chegou, a sua vitória chegou, o seu testemunho será contado. E assim como todos saberão que Jesus ressuscitou, todos saberão que o seu milagre chegou, porque você perseverou no sábado. Deus, faz o milagre nesta noite, e que muitos testemunhos surjam desta mensagem, desse encontro, deste culto, desta oração de hoje. Porque o mesmo Deus que teve João como seu amigo, é um Deus que nos tem como aqueles que o amam. Nós amamos a Ti, Jesus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E que o nosso amor por Ti cresça, mesmo quando não entendamos, mesmo quando não entendemos, Deus, que nós o amemos e nós o obedecemos. Assim oramos, Pai, por tudo nesta noite, crendo que assim como João disse, então entrou e viu, e quando viu, creu. Deus, quando olharmos a carteira de trabalho diante do desemprego, quando olharmos o diagnóstico médico diante da enfermidade, quando olharmos, ó Deus, a aliança diante de um casamento, Senhor, em destruição, que possamos olhar para o símbolo de tragédia e crer que é um sinal de um domingo de triunfo chegando em nossa vida. Obrigado, Pai, é o que nós oramos crendo no nome de Jesus. Fazemos um nome que tem poder ainda hoje para fazer o que fez desde a eternidade. O Senhor é Deus. Assim nós cremos, ó Deus, coloque fé no nosso coração e faz o milagre. E eu profetizo que o domingo de triunfo, Deus, já está correndo em direção aos meus irmãos, e em breve serão chamados, convocados para, Deus, assistirem e crerem, e glorificarem o domingo de triunfo na sua vida. E o sábado chegará ao fim, e o domingo será contado. Assim nós cremos em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Vamos voltar para o seu lugar, diga para o seu irmão, diga assim: olha, não importa o seu sábado, viu? O domingo de triunfo está chegando na sua vida em nome de Jesus. Amém? O domingo de triunfo está chegando na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Toma o seu lugar. Deus abençoe. Vai com fé crendo em nome de Jesus. Glória a Deus.